Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso mais novo módulo, que é o cálculo da função de transferência do sistema massa-mola-amortecedor utilizando a transformada de Laplace. Bom, não dá para a gente falar sobre função de transferência, sobre domínio das frequências, sem antes a gente falar da transformada de Laplace. E o que é a transformada de Laplace e para que usar, né? Então, vamos lá. Então, por que utilizar a transformada de Laplace? O método da transformada de Laplace ele é utilizado com algumas vantagens sobre a resolução da equação diferencial, que a gente consegue converter as equações diferenciais lineares em equações algébricas, certo? Então a gente deixa de resolver problemas mais complexos que todo sistema de resolução de equações diferenciais tem e traz para um método algébrico que a gente já está mais acostumado, certo? Só que com isso vai acontecer uma transformação. Antes a gente estava trabalhando no domínio do tempo, agora quando a gente aplica a transformada de Laplace, a gente vai trabalhar uma variável complexa, o campo das frequências complexas. Mas não se preocupem com a complexidade, porque de complexo não tem nada, tá? É bem tranquilo. E aqui no curso a gente vai utilizar uma aplicação bem específica, certo? A transformada de Laplace também ela permite o uso de técnicas gráficas para saber como é que vai se comportar o sistema. Então, batendo o olho na equação já aplicada à transformada de Laplace, você consegue descobrir quanto tempo que ele vai levar para responder, quanto tempo ele vai levar para chegar no set point desejado, se vai ter oscilação, o quanto vai ser essa oscilação, certo? Se tem atraso, se não tem atraso, certo? Só no bater de olho assim na equação você já consegue perceber isso aí. E aí, após a resolução via transformada de Laplace, a gente pode obter a resposta transitória e a resposta em regime permanente, certo? Como é que a gente obtém isso? A gente faz todos os cálculos no domínio das frequências, né? E aí depois a gente traz de volta para o domínio do tempo, aplicando a transformada inversa de Laplace, certo? A transformada inversa de Laplace nada mais é do que o caminho contrário da transformada inversa, certo? Então, a mesma transformação linear que te leva do domínio do tempo para o domínio da frequência, também é o mesmo caminho de volta, certo? Então, aqui a gente está destacando algumas propriedades importantes, certo? Só que essas propriedades são importantes para o nosso curso. Eu estou deixando aqui junto com esse slide aqui uma tabela de integrais que eu tirei lá do site do omatemático.com do professor Grings. Mas para esse nosso curso a gente vai usar basicamente 3 definições de transformada de Laplace. A 4, a 5, essa linha aqui, da 5 e a 6, certo? Então vamos discutir rapidamente aqui o que quer dizer cada uma delas. Aqui, essa linha 4 diz que uma função f de t derivada com relação a t, quando a gente aplica a transformada de Laplace, ela se transforma nesse tipo de equação aqui. Ó. É uma s vezes f de s, onde s é a nova variável, né? Se t é a variável do domínio do tempo, a gente adota como s a variável no domínio das frequências. Então, é S vezes a f de S, sendo que f maiúsculo S é a função que estava no tempo, é a própria função, só que agora no domínio da frequência, menos f0. O que é esse f0? f0 é a função f no domínio do tempo, tanto que ela está em minúscula, né? Cujo seu valor é no tempo t igual a 0, certo? É isso aí. A segunda derivada, o conceito é muito parecido, certo? Só que agora vai virar o seguinte, ó. A segunda derivada de uma função f de t, ela se transforma num s ao quadrado vezes f de s, certo? De novo, f maiúsculo s é a função f de t que estava no domínio do tempo e agora ela está no domínio das frequências. Menos s vezes
f de t igual a zero, ou seja, a função f no domínio do tempo com seu valor em t igual a zero, menos a derivada dessa f de t, ou seja, a derivada da função no tempo, cujo valor dessa derivada é avaliado em t igual a zero. Certo? E aqui o 6 é uma integral, a definição da transformada para integral. Uma integral dada de 0 a t, f de u du é igual a f de s, f maiúsculo s, ou seja, essa função é trazida, mais uma vez repetindo, do domínio do tempo para o domínio da frequência, f maiúsculo s dividido por s. Certo? Então, nós usaremos basicamente essas três transformações lineares, que são as transformadas de Laplace. Então, para o nosso sistema massa-mola amortecedor, nós temos o seguinte. De novo, o diagrama de corpo livre, do mesmo jeito que a gente viu lá no nosso módulo anterior, no nosso projeto anterior, falando sobre o domínio do tempo. Então, a força resultante é essa força F de t, menos a força da mola, e menos a força amortecedora. Certo? Então, a força resultante é massa vezes aceleração, é igual a força que eu aplico na massa m, menos kx de t, menos b, derivada de x de t dt. Quando a gente aplica a transformada de Laplace, a gente tem o seguinte, ó, a gente pega lá a definição lá do slide anterior e aplica aqui. Então é massa m vezes a aceleração. A aceleração é o quê? É na transformada de Laplace, né? É s ao quadrado vezes x maiúsculo S menos S vezes F, no caso o F é o x de t, né? É o valor de x de t, em t igual a zero, menos a derivada de x de t igual a zero dt, certo? É igual a f de s, a gente só transforma a função para o domínio das frequências, menos o k vezes x maiúsculo S, certo? Menos o b vezes, agora a gente usa a linha 5, que é a propriedade da primeira derivada. É a 4, aliás, desculpe. Que diz o seguinte, que é S vezes x de S, x maiúsculo de S, menos o x, no caso é a função f, né? Em t igual a zero. Só que os valores para t igual a zero, que são conhecidos como condições iniciais do sistema, para o nosso curso a gente vai considerar sempre nulo. Então a equação fica mais fácil, fica nesse formato aqui. Aí a gente pode reescrever essa equação ainda numa razão de polinômios. Então, se a gente escrever nessa razão assim, ó, x de s dividido por f de s, ou seja, a gente pega todos os termos que tem x de s, coloca de um lado da equação, aí isola o x de s, bota o f de s do outro lado da equação, certo? E aí depois a gente pega esse f de s e divide pelo x de s, e tudo aquilo que foi colocado em evidência passa dividindo também. Vai ficar assim, ó. Aquilo que eu disse. O f de s passa para o outro lado com sinal negativo. O ms ao quadrado x maiúsculo s passa para o outro lado. No caso, agora vai ser negativo. E o resto permanece igual. Menos kx maiúsculo s, menos b s x maiúsculo s. Certo? A gente bota o x de s em evidência. E aí depois a gente passa essa multiplicação dividindo e passa o f de s dividindo também. Então fica x de s sobre f de s igual a 1 sobre ms2 mais k mais bs. Esse formato ele não foi definido à toa. Ele é a chamada função de transferência. E ela nos diz o seguinte, que uma das grandes vantagens de se usar a função de transferência é poder colocá-la como um bloco de entradas e saídas. Então, olha aqui. Aqui a função de transferência é igual, multiplicado, aliás, pela sua entrada. Então, aqui, ó, a função de transferência multiplicado pela sua entrada
é igual a saída, certo? Por isso, a definição de se colocar x de S sobre f de S. X de S é a variável que se deseja saber. E f de S é a variável que dá a energia no sistema, certo? No caso, no nosso sistema massa-mola amortecedor, a gente tem a força que eu estou aplicando na mola, ou seja, a energia que eu estou dando no sistema, e eu quero saber o quanto que ela andou da sua posição inicial, no caso seria o x de S. Ok? Então, beleza, gente. A gente vai fazer exercícios para consolidar esse conceito. Reveja o vídeo se ficou alguma dúvida, e se ainda assim não entender, pode colocar um comentário aqui no Hotmart, que eu vou ter o prazer de responder para vocês, ok? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Um abraço e muito obrigado.